Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, é o dia de hoje o dia que importa em sua vida. O dia de amanhã não te pertence. É hoje que nós temos a liberdade de viver, de buscarmos ao Senhor, a oportunidade cada vez mais de buscar ao Senhor. E aproveita, você vive em um país onde ser cristão é um ato de total liberdade. Você é o que você quer ser. Aproveite, aproveite isso, porque de acordo com a palavra de Deus, e não duvide dela, vai chegar um momento em que essa liberdade não existirá mais. Então, hoje eu gostaria de refletir contigo sobre uma palavra que está em Lucas, tá? No capítulo 7, vai do versículo 1 até o versículo 10, tá? Abra lá, abra a Bíblia, aproveite a liberdade que você tem. Ele fala o seguinte: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, então entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. Digo a outro servo, faze isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. E aí, o que eu quero dizer com essa palavra? Observe alguns pontos importantes aqui. Lembra que eu comentei ontem sobre a questão do servo? Que você tem que aprender que ao mesmo tempo no seu trabalho, você tem que fazer algo e entregar o seu trabalho digno de quem está entregando a Jesus Cristo. Quando você faz o oposto, aquele que realmente é o administrador, aquele que é o empreendedor, aquele realmente que lidera, tem que ter um comportamento também digno de Deus. Esse centurião demonstrou isso claramente, tá? Quando dizem o quê? Vamos lá. Primeiro fator, ele se importou com quem? Com o seu servo. Veja a diferença, ele não estava se importando com a vida dele, mas com a vida do seu servo. E veja como são as coisas. A fé desse homem, a importância da fé de quem está liderando, a importância da fé de quem está realmente buscando, né, levar uma equipe ou uma empresa ou uma comunidade realmente cada vez mais próximo de Deus, mais próximo para atingir os objetivos. Se você não deposita sua fé em Cristo Jesus, se você não busca como você pode ajudar a servir esses servos. Veja como é que é a situação. Veja o comportamento que ele tinha. Ele foi até quem? Foi até os anciãos judeus e pediu-lhes ajuda. Por que os anciãos não negaram-lhe ajuda? Pelo comportamento que ele tinha também com aqueles que estavam ao redor. Sabe, um líder, ele não pode ser alguém que está envolvido em conflitos. Ele precisa ser alguém pacificador. Ele precisa ser alguém que tenha a ciência de que ele tem que buscar a pacificação, o entendimento do contexto, buscar realmente servir e não apenas ser servido. A partir do momento em que ele ajudou os judeus na sinagoga, ele estava servindo. A partir do momento em que ele buscou ajuda para o seu servo, ele estava servindo. A partir do momento em que ele buscou a Jesus Cristo, porque realmente ouviu dele, ele estava servindo. Está vendo a diferença?
Parece-me que liderar é que as pessoas te sirvam. Ao contrário, meu amigo. Se você quer um dia ser um líder, se você quer ser um gerente, se você quer ser um diretor, aprenda uma coisa na vida: comece a servir. Lembra que você vai servir muito mais as pessoas do que você vai ser servido. Então, um ponto importante que aqui pegou também. Veja que ele reconhecia a sua autoridade. Ele tinha ciência de toda a autoridade que ele tinha, a ponto de refletir de uma maneira que, se ele fala, se eu falo para um meu soldado, vai, ele vai. Se eu falo para um, vem, ele vem. Se eu falo para um, faz, ele faz. Mas veja o que ele colocou: a autoridade dele nunca foi maior do que a de Jesus Cristo. Porque ele falou assim: se eu com palavras consigo realmente conduzir a minha equipe, ainda mais você. Jesus Cristo mandou os seus servos para ir lá curar. Ele tinha ciência disso. Sabe por quê? Ele considerava realmente: este é o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, porque ele tem comando sobre os seus anjos. Todos os anjos vão obedecer a ele. E a partir do momento em que ele disser, vai e aconteça, vai acontecer. Pela palavra ele falar, meu servo vai estar curado, vai estar curado. Essa é a fé. Ele demonstrou claramente a fé talvez que eu e você não tenhamos. A fé que eu e você muitas vezes deixamos de professar. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente pede algo a Deus e esse algo não vem, qual é o nosso questionamento? Senhor, por que não me atendeu? Aquele homem, ele se dizia nem sequer digno de receber a Jesus Cristo. Ele mesmo falou: eu não fui na sua presença, porque não me considero digno de estar diante de ti. Veja a diferença. Nem ele, nem eu, nem você. Nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Mas como que nós chegamos à presença dele? Através da graça dele. É através da graça de Jesus Cristo, através do seu amor, é que nós chegamos perto dele. É isso. Se o Espírito Santo vive em nós, é pela graça de Jesus Cristo, é pela sua obra. Aquele centurião tinha toda a ciência disso. E eu te pergunto a você: será que você e eu temos as mesmas ciências? Será que a gente compreende que se Deus tem palavra para dar ordem, fazer algo, ele tem, mas que ele tem autoridade para decidir quando isso vai acontecer? Ele tem autoridade para dizer que isso ou aquilo vão acontecer? Ele tem autoridade para dizer para nós sim e para dizer para nós não. Mas nunca foi por falta de amor. Nunca será por falta de amor. É porque Deus tem ciência daquilo que é melhor. Deus tem ciência daquilo que ele precisa fazer. Ele tem ciência daquilo que ele pode e que ele não vai interferir. Ele te deu livre-arbítrio, ele não vai interferir na sua vida se você não quiser entregar o seu coração. Mas eu digo, entregou o seu coração, ele vai conduzi-lo. Ele vai conduzi-lo a uma mudança de vida. E o que ele pede para você? Se alegre com os meus caminhos. Mas Senhor, está tão difícil, por que eu tenho que passar por isso? Se alegre com os meus caminhos, porque eu estou te levando para um patamar diferente. Eu estou levando para um lugar diferente. E muitas vezes esse lugar exige o quê? Que a gente passe por um caminho do deserto. O povo, para sair do Egito, para chegar até Canaã, precisou passar pelo deserto. Então nós não devemos questionar a Deus ao ponto de dizer assim, por que não está acontecendo? Aprendamos apenas a confiar. Esse centurião, se ele não tivesse confiado em Jesus Cristo, o seu servo não teria sido curado. Mas Jesus Cristo mesmo falou, nem em Israel eu encontrei fé tão grande, tão maravilhosa como essa. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha um dia maravilhoso, sempre em nome de Jesus. Amém.